Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 26 de junho. Hoje a família Capuchinha celebra o dia do beato Andrés Jacinto Longuin. Ele viveu de 1863 a 1936. E ele foi bispo durante 32 anos na Itália, no período pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos ferozes. Serão pelos seus frutos que vós os conhecereis. Por acaso podeis colher uva de espinheiros? Ou podeis também colher figo de urtigas? Com frutos se conhece pela sua árvore, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Toda árvore ruim que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Por isso, vós os conhecereis pelos seus frutos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega a cada um de nós. E o encontro com a palavra de Deus será sempre um momento de iluminação da minha vida e também da sua vida. Mas para isso é importante suplicar o Espírito do Senhor. É importante pedir o discernimento, o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria, o espírito de piedade, para que a palavra de Deus não se converta somente numa mera letra para cada um de nós, ficando esquecida muitas vezes nas estantes das casas, somente para enfeitar a estante, como se fosse um Deus com a boca fechada. Mas a palavra de Deus é sempre um Deus que fala, porque todas as vezes que nós tocamos a palavra de Deus, é Deus que fala para mim e também fala para você. E todas as vezes que tocamos evangelhos, é Jesus quem nos fala. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos a renovação da aliança feita pelo rei e por todo Israel. A palavra de Deus estava esquecida na vida deles. A palavra de Deus havia estado perdida da vida deles. Por isso agora eles se reencontram com o poder da palavra, com a força da palavra, e o rei juntamente com seus súditos vão fazer a renovação da aliança, do compromisso de estar servindo e ouvindo a palavra de Deus. E Jesus vem hoje com um assunto muito delicado: os falsos profetas. Sempre tivemos falsos profetas, aqueles profetas que se vendem, aqueles profetas que estão presos em interesses pessoais ou interesses de grupos, aqueles profetas que são propagadores das suas ideologias e não daqueles que proclamam a palavra do Senhor. E muitas vezes no Antigo Testamento o Senhor vai dizer: eu vou pedir contas aos profetas que anunciaram palavras que eu não os mandei pronunciar, daqueles que roubaram a palavra de outros para poder manipulá-las, para poder inverter o sentido delas. Então eu pedirei contas a esses profetas, porque nós tínhamos os profetas da corte, profetas oficiais que viviam disso, ganhavam para isso, e para isso então eles tinham que afagar os ouvidos dos seus reis, afagar os interesses e os egoísmos e as vaidades dos seus governantes, e assim já não eram mais profetas de Deus, mas eram profetas de uma situação. Jesus então vai dizer: tomai cuidado com os falsos profetas, porque de dentro da comunidade cristã também saem os falsos profetas. De dentro de cada um de nós, às vezes também, nós temos tendências de falsos profetas, principalmente quando nós queremos instrumentalizar a palavra de Deus, utilizar a palavra de Deus em benefício próprio, e para isso então nós vamos manipulando a palavra, adaptando a palavra, de tal modo que a palavra deixa de ser de Deus e passa a ser para a palavra minha. Palavra minha. E Jesus vai dizer: eles virão até vós como cordeiros, transvestidos de cordeiros,
com sentimentos de cordeiros, com pensamentos de cordeiros, com atitudes de cordeiros, porém são lobos ferozes. E é muito difícil então discernir o falso profeta e o verdadeiro profeta, porque os dois agem no mesmo espaço, os dois utilizam a mesma palavra, porque até o demônio utiliza a palavra de Deus para tentar Jesus. Então é muito difícil sabermos quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta nesse momento, porque os dois estão a serviço da palavra, os dois estão no mesmo ambiente, e para isso então faz necessário ver os frutos da coerência de vida da pessoa. Não existe uma pessoa perfeita, não existe uma pessoa 100% coerente, isso não existe. Mas o que existe também são pessoas tendenciosas, que querem manipular tudo em benefício próprio. Por isso Jesus vai dizer: eles vêm até vós como ovelhas, porém eles são lobos ferozes, tomai cuidado com eles. E como é que vocês vão conhecê-los? Diz Jesus: o tempo derruba toda máscara, o tempo derruba toda mentira. Toda mentira em determinado tempo de Deus será iluminada e virá a claras. Por isso então Jesus vai dizer: serão pelos seus frutos, pela sua vida, porque é do coração do homem que saem as boas coisas e também as coisas ruins. E um dia Jesus vai dizer: os fariseus, eles mandam vocês fazerem essas coisas, vocês devem obedecê-los. Obedecem, porque o que eles estão mandando vocês fazerem é verdadeiro, mas não façam como eles, porque eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Aqui está um fruto: eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Jesus vai dizer: serão pelos seus frutos. Por acaso podemos colher uvas de espinheiros? Por acaso podemos colher figos de urtigas? Uma árvore boa não produz fruto ruim, e uma árvore ruim não produz fruto bom. Quer dizer, uma pessoa que tem um coração ruim nunca vai produzir coisa boa. Uma pessoa que tem má intenção, que não tem reta intenção nas suas ações, também não vai produzir coisa boa. E aqui está, então, Jesus nos oferece hoje um critério de discernimento para discernirmos o falso do verdadeiro profeta. O profeta pode ser de direita, o profeta pode ser de esquerda. O profeta pode ser monárquico, o profeta pode ser republicano. O profeta pode ser isso, o profeta pode ser aquilo, mas ele nunca deve anunciar uma ideologia. Ele nunca deve impor uma ideologia para ninguém ou seu modo de pensar, mas ele tem que proclamar aquilo que o Senhor pediu que ele proclamasse, e às vezes ele vai sofrer por causa disso, as incompreensões, as perseguições e até a morte. Jesus vai dizer: serão pelos seus frutos que vocês vão conhecer os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Sempre tivemos e sempre teremos verdadeiros profetas e falsos profetas. Os dois nascem na mesma seara do Senhor. Os dois trabalham na mesma seara do Senhor. Mas o discernimento de Jesus serão os seus frutos. Será a sua coerência de vida. Será o seu comportamento constante. Não porque se comporta desse modo, por exemplo, na época das eleições políticas, os políticos ficam mais cristãos, ficam mais tementes a Deus, ficam mais crentes, ficam mais solidários, mas depois que passa tudo isso já não ficam mais. Isso aí é a instrumentalização da fé, e a igreja foi instrumentalizada muitas vezes nesses séculos todos, milênios, por muitas forças políticas também, ideológicas, e que nós precisaremos ter o discernimento necessário para não nos deixarmos conduzir por falsos profetas, porque eles sempre existiram e sempre existirão, e é o Senhor que vai pedir contas a eles. A árvore má de Jesus que não produz fruto bom será cortada, porque toda má intenção, todo juízo mau será derrubado na hora de Deus perante o tribunal da justiça do Senhor. Serão pelos seus frutos que vós os conhecereis. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Andrés Jacinto Longuim, rogai por nós, paz e bem.